Depois de mais de 3 décadas, o Brasil ganha um novo Código Brasileiro de Aeronáutica. O documento é resultado de um amplo e longo debate que aconteceu aqui, no Senado Federal. Sobre a importância e o significado desse código, Cidadania conversa com o advogado, professor de Direito Aeronáutico e piloto Jorge Ferreira, presidente da comissão especial que elaborou o anteprojeto do CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Esse código, bom, a gente imagina que em 1986, muito menos milhões de pessoas voavam, eram passageiros no mundo inteiro e aqui no Brasil também. E a realidade, mesmo em termos de tecnologia, era outra. Não tínhamos celular, não tínhamos computadores pessoais e tal. Então, o que representa esse código em termos de lei e essa atualização do código? Olha, eu penso o seguinte, nós temos um grande guia para o Brasil que chama-se Constituição. Eu acho que se nós espremêssemos a nossa Constituição e se desse um caldo, esse caldo seria a solidariedade. Então, nós temos uma atividade que é a aviação, que é a segunda mais regulamentada do mundo e que, de certa forma, ela estava precisando mudar de matiz. Aquilo que foi bem colocado. Nós temos o quê? A popularização da aviação. A popularização da aviação, ela é um fenômeno mundial. Ela não é uma coisa que se restringiu no Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro, tá? Principalmente depois da queda do Muro de Berlim, se você verificar assim as coincidências que foram acontecendo, né, a abertura de novos espaços aéreos no mundo e realmente então tivemos a evolução tanto nos meios de comunicação, uma revolução na própria forma de comunicação e de se lidar com as pessoas, porque a aviação é um instrumento importantíssimo da própria globalização e desse movimento que é imparável que nós temos. E o Brasil, de certa forma, também, não só olhando para fora, mas olhando para dentro. Porque quando eu digo solidariedade, popularização da aviação, nós também temos que ver não apenas o passageiro que está no Rio, que está em São Paulo, ou como disse um professor, no tapete vermelho. Nós temos que ver também aquela população vulnerável, 50% do território brasileiro. Nós temos que ver a aviação para o silvícola, para o índio, para o amazônida, que não tem condições e nunca terá condições, pelo menos nos próximos anos, de ter uma infraestrutura aeroportuária como existe em São Paulo. Ou seja, estamos tratando aí de uma miríade, uma pleia de centenas de aspectos diferentes, tanto a adequação do Brasil ao panorama internacional, quanto a situação daquele passageiro, daquele táxi aéreo lá no interior, segurança, a oportunidade de viajar, ter a saúde, enfim, aspectos de segurança nacional, inclusive. Nesses termos, assim, de adequação da entrada do Brasil na moderna aviação internacional, o que significa o Código Brasileiro? Havia tratados aos quais nós não estávamos ainda adequados? Vamos lá. O Código Brasileiro de 86, ele baseou-se basicamente na Convenção de Varsóvia de 1929. Opa, ou seja, né? E não é porque uma lei ela é antiga que ela é uma lei ruim. Nós temos que entender isso. Nós pegamos a parte do nosso Código Comercial, hoje o nosso Código Civil ele é de 1850. E ainda tem bons princípios, tem princípios que são universais que ainda possuem a validade. E o que nós precisamos atualizar também em relação a nossas leis aeronáuticas, ao nível de padronização, porque a aviação ela é conhecida pela padronização. Então, uma regra que é seguida nos Estados Unidos, ela precisa ser seguida, as medidas que você tem na Nova Zelândia tem que ser a mesma na Austrália, que tem que ser a mesma na Argentina. Sem esquecer o 11 de setembro, que modificou profundamente o acesso, a passagem pelos aeroportos. Facilitação versus segurança. Valendo destacar que era um brasileiro, que era o secretário-geral da OACI naquela época, tá? E ele é que realmente foi responsável por dar parada, por estabilizar toda a situação. Então, o Brasil sempre teve uma participação muito importante dentro da OACI e dentro das convenções de Montreal, nós tivemos a Convenção de Montreal de 1999, ou a UNIDROIT, que realmente atualizou todas essas regras que vinham da época de Varsóvia, que vinham da época das convenções de Tóquio de 61, de 63, que vinham da época da Convenção de Montreal de 63 e 71. Então, tudo isso chegou a essa grande convenção e, de certa forma, também nós tínhamos que nos atualizar em relação a isso daí. Agora, quando nós falamos de aeronáutica, de aviação, nós estamos falando, acho que fica bem mais justo, mais compreensível, se nos colocarmos do lado dos milhões de consumidores de todo mundo, inclusive brasileiros que recentemente tiveram acesso a andar de avião. Né?
Nesse sentido, nós ficamos com uma certa sensação de que o consumidor brasileiro se sente um pouco... Vamos dar um salto no tempo e vamos rever essa questão do que isso tem a ver com o código. A questão, por exemplo, da franquia de bagagem. Né? Que antes viajávamos tendo o direito de transportar até 23 quilos, sem pagar nenhuma taxa extra. E o Código veio rever isso, dando a possibilidade de que as pessoas pudessem viajar pagando pela bagagem, e nisso haveria um abatimento do preço das passagens. Mas isso, na verdade, é uma queixa constante por parte dos consumidores. E uma outra queixa é que as grandes companhias brasileiras, fazem voos para os mesmos lugares, com pouquíssima variação de preço, quase sempre nos mesmos horários, ou seja, falta de concorrência. O Código pode avançar nisso, ou o que a comissão chegou, a que ponto a comissão chegou para tentar ver o lado do consumidor? Vamos lá. Realmente, o mais importante e salutar é a concorrência. Daí, por isso, a questão da quebra desse paradigma que nós temos do capital estrangeiro, tá? Porque quando você fala capital estrangeiro hoje, isso era uma época, 1986, que o Brasil vivia reserva de mercado. Muitos não vão se lembrar do que era reserva de mercado, que limitava a importação, uma série de coisas que existiam. E mesmo assim, depois tivemos, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, tá? que é posterior ao Código. E mesmo assim, podemos afirmar que pelas atuais regulamentações da ANAC, o consumidor brasileiro se não for o mais assistido, um dos mais assistidos no mundo em relação aos direitos voltados à aviação. O atual código, aliás, a proposta do Código Brasileiro de Aeronáutica que está hoje, ele assegurou o direito dos consumidores em relação a cancelamento de trechos, em relação à assistência material, isso está mantido, e no artigo 267 do adendo do senador José Maranhão, do relator do Código, tem uma coisa que é interessante, que vai ser muito importante nós cobrarmos, que é o quê? Lá diz que a empresa deverá dispor do preço da passagem aérea, olha só, tá? Com e sem bagagem. O que isso representa? Representa não apenas que a empresa pode cobrar a bagagem, que ela vai ter que cobrar a bagagem, mas lá significa o quê? Quanto é que é o preço com passagem e sem passagem? Bom, isso a gente... Com bagagem e sem bagagem. E por que isso? Em determinados sites eu já consegui acessar o preço, mas em sites que são venda terceirizada. Sim. No site das próprias companhias aéreas, isso é mais difícil, eu não consegui. Isso vai ser aperfeiçoado. Por quê? E precisa ser aperfeiçoado. Porque eu entendo que a precificação, como é que ela acontece? Se o brasileiro médio pesa 80 quilos, tá? Obviamente, então, que você já tem que calcular o preço da bagagem, do passageiro, da passagem, como se ele pesasse 103, tá? Porque o seu peso na aeronave representa o gasto de combustível, representa também a ocupação de lugar, uma série de coisas. Tudo bem? Sim. Aí, nesse ponto, as empresas começaram a cobrar a bagagem e com essa promessa de que, por enquanto, não se concretizou. E elas prometeram também que iam reformar aquele bagageiro lá de cima do corredor do avião, coisa que eu acho, cá para nós, impossível. E não fizeram isso, e na prática, o que está acontecendo hoje? O passageiro chega com a sua bagagem de mão, reduz tudo a uma mala de 10 quilos, realmente a franquia foi elevada de 5 para 10 quilos, mas devido à grande ocupação, que ninguém mais quer despachar, todo mundo compra pelo preço mais barato. Chega na porta do avião, a companhia oferece a quem quer despachar de graça, e às vezes, às vezes nem quem quer, é porque já não existe mais local dentro do avião. Não, isso já deu então brigas... houve uma promessa que as companhias não cumpriram. Não, já houve brigas homéricas, inclusive dentro de avião. Até mesmo, recentemente, né, uma passageira teve um pique de estresse, ela foi retirada pela polícia da aeronave, porque ela não queria, apesar da gratuidade, despachar a bagagem, apesar de tudo, etc. e tal. E, obviamente, que quando as pessoas vão viajar de avião, sempre existe a mística, né, da aviação, né? Eu não sei o que acontece dentro daquele charuto de metal. Então, as pessoas, às vezes, transformam e transtornam. E isso, então, também está gerando problemas. Agora, o que eu acredito nós precisamos ter a consciência de que o projeto do Código, por mais que ele tenha se aperfeiçoado, desde o momento que ele saiu da comissão de especialistas até o momento que ele passou pela comissão de senadores, que inclusive teve audiências públicas, que foi ouvido a OAB em relação aos consumidores, tá? Esse código, ele vai ao plenário, e ao plenário do Senado, ele ainda é capaz de receber emendas.
Doutor Jorge, eu tive a oportunidade, aprendi muito nessas audiências, vi ali um contencioso entre diversas correntes de opinião, entre diversos grupos de interesse, mas eu não vi, sinceramente, representados os institutos de defesa do consumidor, ou subrepresentados. Essa minha percepção é falsa ou o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. O que eu posso afirmar é que, quando foi formada a comissão de especialistas, tá? As associações, sindicatos, todos aqueles que, de certa forma, foram atrás do presidente do Senado, que era o responsável por aceitar ou não, ele procurou atender... Que era, então, o senador Renan Calheiros. Que era o senador Renan Calheiros, que a quem se deve boa parte do crédito por instalar a comissão, no momento em que ninguém queria, que ninguém tinha coragem para tanto. O senador Vicentinho, que também é um aeronauta, o senador também Vicentinho, piloto. também, que patrocinou essa ideia diretamente. Depois tivemos a felicidade do Zé Maranhão, que é outro aviador, que entrou na comissão também para agregar já nessa comissão. E era uma comissão que deveria ser reduzida, até mesmo pela questão de gastos que se tem, tá? E que, de repente, tinha mais de 20 e tantos membros. Agora, até onde eu tive conhecimento, várias associações ou representantes de classes que foram atrás dos seus parlamentares tiveram assentos. E mesmo aqueles que não tiveram assentos, aqueles foram atrás dos representantes que estavam ali para colocar as propostas. E mesmo quem não tinha assento, mesmo quem não teve qualquer acesso, nós recebemos mais de 5.000 proposituras pelos serviços da internet, pelos serviços do E-Cidadania. Inclusive, toda hora que chegava alguma proposta pelo E-Cidadania, eu interrompia as audiências para ler a proposta, para debater, para colocar isso dentro do relatório. Então, a coisa foi extremamente democrática, 100% aberta. E todas as associações que quiseram participar tinham acesso aos membros, tinham acesso às mesas. E tudo isso foi feito assim, da maneira mais aberta possível. Quais são os principais pontos do Código e em que ele terá força de lei a partir do momento em que ele for aprovado aqui e levado para a Presidência da República sancionar? Vamos lá. Eu acho importantíssima a questão do capital estrangeiro, porque tem tido muitos debates. Que hoje está em 20%. Está em 20%. É uma limitação, em 20%. assim, é uma limitação que, como nós falamos na aviação, muitas vezes é um pano preto. Mas, na verdade, a gente sabe que a TAM não é mais, já pertence ao Chile, não é mais uma empresa brasileira. É por isso que eu estou dizendo. Olha só. Tampouco a Gol ou a Qual que é a proposta que nós colocamos no código e que está passando? Que essa empresa será uma empresa brasileira com capital estrangeiro. Assim como nós temos empresas farmacêuticas que são estrangeiras, que operam no Brasil. Agora, essa empresa estrangeira que virá trabalhar no Brasil, que terá uma sede, que terá que integralizar capital, ela vai ter que contratar tripulação brasileira, ela vai ter que registrar a sua aeronave na ANAC, vai ter que ter matrícula brasileira, vai ter que se submeter às regras do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, às normas do Centro Nacional de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, às regras de regulamentação da ANAC, à legislação trabalhista específica do aeronauta. Ou seja, ela vai ter que contratar tripulação brasileira, enfim, ela vai ser uma empresa nacional. Ela não será uma empresa que vai fazer a cabotagem, que é aquela 9ª liberdade do ar, que todo mundo fala, como se fosse uma empresa, por exemplo, né? Essa norueguesa que está chegando aqui. Essa Norwegian, ela vai apenas operar voos internacionais. Por enquanto, ela se cacifou apenas para voos charter. Exatamente. Mas vamos lá. Ela não vai, por exemplo, ela não vai chegar em Recife, pegar passageiro em Recife, deixar em João Pessoa, depois levar para Manaus, pode depois... voar Não, ela vai apenas para fora, obedecendo acordos bilaterais. Infelizmente, nós não temos empresa em número suficiente para cumprir todos esses acordos, mas a empresa, ela deixa aberto o acordo, a possibilidade também de empresas brasileiras operarem lá. A gente pode falar um pouco sobre as liberdades aéreas, a primeira liberdade, a segunda liberdade, e o que isso afeta nossos voos internacionais e a nossa capacidade de sermos atendidos por outras companhias de baixo custo? Vamos lá. Muitas vezes nós temos os acordos bilaterais, como estávamos colocando, né? Então, de repente, assim, olha, eu tenho uma quantidade de empresas brasileiras que querem operar para os Estados Unidos, mas acontece que eu tenho dezenas de empresas americanas que querem operar para o Brasil. Então, o Brasil fala, não, então você tem que, de certa forma... haver uma reciprocidade. Mas aí, de repente, você não tem. Nós temos o que hoje? Que empresas brasileiras que vão para os Estados Unidos? Eu acho que 3 ou 4. Talvez 4. Não sei se a Avianca está fazendo esse voo internacional direto. Faz de Fortaleza para Colômbia, de São Paulo para Bogotá, né? Então, está vendo? Então, realmente, são poucos players que nós temos e queremos quebrar isso quebrar no bom sentido. Queremos abrir isso aí para o mercado, para que realmente tenha essa concorrência. A primeira liberdade do ar é aquela que se trata, basicamente, do direito de passagem. Ou seja, né,
É a coisa mais básica. Se eu quero poder pousar e viajar voar para aquele país. Essa é a segunda liberdade. A primeira liberdade é aquela assim, eu estou saindo lá da Suíça, eu estou indo para o Chile, mas eu tenho que sobrevoar o Brasil. Então, você vai ter o direito de livre passagem. De sobrevoar. Sobrevoar o Brasil. Quer dizer, então o Brasil vai ter que ser um país que é assinante do acordo da Organização da Aviação Civil Internacional, do Tratado de Chicago e da Convenção de Chicago. A segunda é poder pousar de passagem. A segunda é escala técnica. Tá. Ela simplesmente chega, pega o avião, abastece e mesmo assim tem que ter um escritório no país, no caso o Brasil, né? Olha, só vou parar para abastecer. Não, os passageiros, eles têm que ver se tem necessidade de visto no Brasil. Tem que dar emprego aqui. Né? Tem que dar emprego, tem que abrir um escritório no Brasil. Vamos supor que esse avião dá uma pane, os passageiros têm que desembarcar. Segunda. E a terceira? A terceira já é aquela possibilidade que você tem de desembarcar passageiros, apenas diretamente no país. A quarta liberdade é aquela de embarcar e desembarcar passageiros e fazendo escalas. Dentro do país? Dentro do país. É isso que nós não temos. Tudo bem? Ainda não. Nós já tivemos. Tinha uma época que era muito interessante que o voo da Panam, que saía do Rio de Janeiro, saía de São Paulo, pegava mais passageiros no Rio e depois levava para o exterior. É uma das liberdades do ar que você trabalha. A mais perigosa, que eles estavam dizendo, seria a partir da 8ª e 9ª liberdade, que seria o quê? Simplesmente a cabotagem. O que é a cabotagem? É aquele serviço que você pega um passageiro e, tipo assim, você sai de Orlando, nos Estados Unidos, um avião sai de Orlando, de repente você deixa passageiros no Recife, você pega passageiros em Recife, deixa em São Paulo, pega passageiros em São Paulo, deixa em Manaus. Ou seja, uma companhia, entre aspas, estrangeira, operar livremente voos internos. Uma empresa estrangeira com tripulação estrangeira, aeronave com matrícula estrangeira, tudo estrangeiro. Acho que só tem 2 ou 3 países no mundo que admitem isso, porque são países que não têm nem aviação própria. Agora, faz sentido nós não abrirmos um pouco mais, se não, partindo do princípio que nós não temos capacidade de atender o nosso passageiro aqui com as mesmas condições de preço? Faz sentido você criar apenas uma reserva de mercado? Porque isso é protecionismo. Não, isso não faz sentido. Tanto que a briga principal é aquilo que nós voltamos para a pedra, como é que se fala, né? Para o milestone da coisa, né? Que realmente é a questão do capital estrangeiro. Nós queremos quebrar isso também, esse paradigma. E é aquela situação, se nós não temos, como o senhor bem colocou, se nós não temos empresa suficiente para fazer os acordos bilaterais, no meu entendimento, isso não seria impeditivo para que essas empresas tivessem mais liberdade de atuar dentro do Brasil. É o meu pensamento. Doutor Jorge, o senhor, nesse tratamento respeitoso, eu agradeço, falou também de problemas que os passageiros causam a bordo. Como estamos no tratamento de passageiros, como estamos em termos de segurança, a quem é atribuído no código a responsabilidade, qual a penalização que pode ser estabelecida, inclusive porque tivemos até, numa entrevista anterior, até exemplificamos com os passageiros que revoltados no aeroporto abriram a porta de emergência e passearam em cima da asa. Lembra dessa entrevista aqui? Lembro, você lembra até da companhia. Sem querer fazer alguma coisa. Claro. Marcar um tento, digamos assim. Isso. Enfim, isso já foi previsto no código? Está previsto no novo código ou não? Está previsto no código, isso foi especificado na sanção penal, inclusive, tá? Para os passageiros, porque nós temos 3 coisas a bordo: a disciplina, a higiene, tá? E a hierarquia a bordo. Então, dentro de uma aeronave, dentro desse microcosmo, né, que você vai voar a 12 mil metros de altura, 900 km por hora, com a temperatura externa de menos 51 graus, e avião não para com nada, né? O comportamento tem que ser padrão, né? Então, você realmente assim, espera um comportamento urbano, um comportamento educado. E, inclusive, nós também especificamos a própria figura da questão da autoridade do comandante a bordo. Que o comandante, ele não só pode tomar medidas, como ele pode também requerer que a tripulação tome e, aliás, exigir que a tripulação tome e requerer que os passageiros também possam cooperar e os tripulantes também, se ele pensar que alguém pode representar uma ameaça. Estamos adequados, então, estamos no mesmo nível que a legislação internacional? Estamos no mesmo nível da legislação internacional, inclusive o passageiro... Também está especificado no código que o passageiro que provocar um dano, ou se ele for responsável pelo atraso, é a coisa mais básica. Além dele poder responder por uma contravenção ou mesmo um crime... Ressarcir. Tá? Ele vai ter que ressarcir e, obviamente, não vai ter direito à indenização. Bom, tá? Porque isso é uma coisa que se discute em tribunal, você entra com o passivo jurídico das empresas no Brasil, é uma coisa impressionante. Aqui é o lado bom de estar conversando com o advogado. Mas, enfim, doutor Jorge, mas ainda na questão do capítulo da segurança, outra coisa que preocupa
em termos da navegação aérea, que já acontece fora do âmbito da aeronave. Drones, balões e rádios piratas. Como é que estamos nesse ponto da legislação e se o Código já pode contribuir para, de alguma forma, na prática, a segurança do voo crescer? É interessante porque muitas coisas, muitas medidas, muitos artigos que nós estamos desenvolvendo dentro do Código já está servindo, inclusive, de inspiração para a regulamentação, para as normas infralegais, ou seja, né, para a regulamentação junto à ANAC, junto ao DSEA. Então, de certa forma, o Código, ainda que ele não seja pronto, é bom destacar isso, ele já tem servido de norte. Por exemplo, a questão do risco baloeiro no Brasil. Tá? O risco baloeiro no Brasil, aquele balão que é solto fora de festivais, aquele balão que é solto com buchas, porque existe inclusive o balão ecologicamente correto. Existe o balão que ele é lançado sem bucha, que ele é movido a energia solar. Existem inclusive festivais dentro do Brasil que são autorizados pela própria Força Aérea, aonde então existem competições, existe tudo. Agora, aquele cara que solta o balão com bucha, com fogo, etc. e tal, hoje o atual código vai remetê-lo a pena prevista no artigo 261 do Código Penal, que é colocar em risco o sistema de navegação, que vai de 1 ou 2 a 5 anos de reclusão, podendo dobrar a pena caso resulte ferimentos ou prejuízo à propriedade. Então, isso nós capitulamos no Código especificamente quanto a tanto. Tá? Nós tivemos alguns eventos, alguns incidentes em aeroportos brasileiros que chamaram a atenção para a insegurança de alguns e o despreparo de alguns, tanto em termos de equipamento quanto em termos operacionais. O Código está prevendo isso? Que tipo de atualização o Código exige hoje para os aeroportos? O Código, ele é importante porque, olha só, ao mesmo tempo que você tem que exigir segurança, você tem que, é aquele binômio, segurança versus facilitação. Se você exige muita segurança, você pode inviabilizar o negócio também. E quando nós falamos de segurança, nós temos a questão da segurança. Por favor, eu queria que o senhor exemplificasse, porque parece um pouco assim, que prejudicar o negócio nos leva a pensar que o prejuízo econômico pode abrir brechas para alguma atitude que não seja responsável do tipo de segurança. Esse é o grande jogo, esse é o grande equilíbrio da aviação. Isso é que eu acho bonito na aviação, porque afinal de contas, assim, quando você fala assim, o acesso, né? O acesso, por exemplo, ao passageiro. O passageiro que ele quer entrar e ir para um embarque de uma aeronave. Nós temos aeroportos no mundo que tem 4 barreiras. Se você pega, por exemplo, em Moscou, você tem uma barreira. Quando você entra no aeroporto, já tem que passar por uma revista. Você vai passar para a área internacional, você passa por uma outra revista. Depois você vai para a sala de embarque. Na sala de embarque, você passa por uma outra revista. Quero dizer, isso daí aumenta a segurança, mas encarece muitos custos. Porque é mais gente trabalhando, mais equipamento. Mais equipamento, tá? Mais coisa, né? E agora, quem vai arcar com esses custos? O passageiro. Tá? Obviamente, é o passageiro, ou então o governo vai querer subsidiar, mas sempre vai ter que tirar, quer dizer, vai ter que puxar o cobertor de algum lado. Viu? E quando falamos assim, segurança de área aeroportuária, uma inovação importante no Código, qual que foi? Inclusive, muito bem colocado pelo senador José Maranhão. Nós temos que ter uma área de segurança aeroportuária que envolve a questão do risco aviário, que envolve a questão também dos serviços de navegação, risco dos aviário, faróis. Estamos tratando de aves nas cercanias, é isso? Exatamente. Inclusive, nós tivemos uma atualização dentro do próprio código, né, da área de segurança aeroportuária. Que aqueles depósitos de lixo nas cercanias do aeroporto. Isso não poderia existir num raio de 20 quilômetros do centro da pista. Mas continua ocorrendo. Não, e outra coisa. Em São Luís do Maranhão, por exemplo, ainda não, lá são mais de 40 choques com aves por ano. Imagina o prejuízo das empresas, tá? E então, como é que se fala? Inclusive, o próprio direito ambiental, ele flexibiliza a questão do próprio direito adquirido, sendo que o que você entende é que se você está numa área que tem um certo amparo ambiental, o meio ambiente de alguma forma, né? Isso daí deveria ser demolido e indenizado pela administração pública. Agora, muitas vezes a própria administração pública é responsável por macular a área de segurança aeroportuária. E o código está prevendo que os prefeitos inclusive responderão por improbidade administrativa caso não obedeça a área de segurança aeroportuária. E outra coisa importante, estamos também colocando um tratamento diferenciado para os aeroportos na Amazônia. Você não pode ter o mesmo tempo de nível de exigência de uma segurança operacional de um aeroporto que foi de uma pista de pouso, não estou nem falando de aeroporto, estou falando de aeródromo. Uma pista de pouso que foi aberta pelos irmãos Vilas Boas na década de 50, 60 e que opera sem acidentes, por incrível que pareça, tá? De um aeroporto que está dentro de Curitiba, de um aeródromo que está dentro de Goiânia, por exemplo.
Então, nós colocamos também um capítulo especial na qual as autoridades deverão verificar níveis de operacionais que sejam adequados àquela região, mas também que o nível de exigência não vá matar a pista e como acontece hoje. Você está colocando em risco o atendimento às populações vulneráveis da Amazônia. Porque os táxis aéreos operam em pistas que não são certificadas e eles têm que operar em pistas apenas certificadas. Muitas vezes a vida de pessoas dependem daquela ligação ali. Total. Então as empresas começam a receber multas da ANAC, cumprindo o contrato com a União. Quer dizer, isso aí não tem sentido. Que nem eu estava conversando com uma senhora lá em São Paulo, falei, olha, você vai para Envira, Eurinepé, você vai para Feijó, lá não tem, não, Feijó tem. Você vai para Envira, Eurinepé, Nova Olinda, lá não tem estrada. Ela, como assim não tem estrada? Pessoal, João. Doutor Jorge, eu lamento muito ter que interromper, foi uma verdadeira aula nossa, sua aula. Que é isso, enfim, para mim foi para nossa satisfação. E eu lhe agradeço mais uma vez, está convidado a voltar aqui. Vamos torcer que esse código seja melhorado e seja brevemente aprovado para que nós possamos ter uma aviação mais segura e mais justa para nossos brasileiros. Eu acredito que com a participação de programas como esse, que cobra realmente a democratização, que cobre a participação de todos os interessados, que depois não vem apenas dizer que participou, que não deixou de ver, que não viu, tá? Então fica novamente a cobrança para que todos participem da formulação desse código, tá? E que realmente isso seja cada vez mais democratizado e que ajude o desenvolvimento da aviação e o desenvolvimento do Brasil como um todo. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Para ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV ou então visite nosso canal no YouTube. Mande suas críticas e sugestões pelo Alô Senado 0800 61 2211. A ligação é de graça. Obrigado pela atenção de todos, um abraço e até o próximo Cidadania.